Antes de começar o vídeo de hoje, eu vou te contar uma coisa. Janeiro aqui no canal não vai ser um mês qualquer, vai ser um pouquinho diferente. 2026 é um ano que promete muito. Nós teremos acontecimentos importantes aqui no Brasil também. Copa do Mundo, eleições presidenciais e um monte de outras coisas. E a ideia é se preparar, ou pelo menos pensar um pouco mais sobre esse ano que a gente vai encarar. A gente ia começar o ano falando das eleições, polarização, uso das redes sociais, uso das IAs. Depois a gente ia falar sobre geopolítica mundial, democracia norte-americana completando 250 anos, Europa em crise, Rússia, China disputando poder. Vocês sabem que eu sou professor de geografia, eu amo esse tema. Depois a gente ia falar sobre Copa do Mundo, que vai ser um pouco diferente esse ano, Olimpíadas de Inverno, falar um pouquinho de jogos, estreias de filmes, e a gente ia fechar o mês de janeiro falando um pouco sobre cultura pop, fim de séries, dos principais streamings, Brasil, possivelmente no Oscar, com o filme Agente Secreto, Rock in Rio, com possibilidade do Elton John, que eu amo, coisas que marcaram uma geração e que estão se despedindo. E eu estava roteirizando essa sequência de vídeos para o canal e redes sociais, quando nós ficamos sabendo que os Estados Unidos haviam invadido a Venezuela e sequestrado o presidente Nicolás Maduro e sua esposa. Então nós vamos aproveitar esse assunto e antecipar o vídeo onde nós falaremos da geopolítica mundial. Que tal falar sobre isso? Oi, eu sou Richard, professor, observador do comportamento humano. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que tal falar sobre isso? E se você gosta de entender o mundo, questionar o que está acontecendo e não ficar na superficialidade das coisas, esse mês aqui no canal foi feito para você. Eu também quero um feedback. Se vocês acham que esse tipo de vídeo, que esse tipo de conteúdo acrescenta para o canal, se o formato agrada ou se está tudo errado. Então vamos para o conteúdo, que é o que importa. Estamos vivendo um novo marco geopolítico, algo histórico e absolutamente fora do normal aconteceu na madrugada do dia 3 de janeiro de 2026, onde os Estados Unidos lançaram ataques militares na Venezuela e capturaram o presidente Nicolás Maduro e sua esposa Cília Flores. Sim, parece coisa de filme, mas é real. E depois de capturados, foram transportados, foram levados para os Estados Unidos, onde vão enfrentar acusações criminais feitas pelos Estados Unidos, lógico. E eles estão sendo acusados de narcoterrorismo e tráfico e vão ser julgados numa corte norte-americana lá em Nova York. Foi uma operação militar em território estrangeiro em pleno 2026, coisa que ninguém via desde os tempos de invasão do Panamá em 1989. E a Venezuela declarou estado de emergência e o governo interino assumiu em Caracas, comandado por Delcy Rodrigues. E o cenário, claro, ainda é muito incerto. Até porque os Estados Unidos disse que vai administrar a Venezuela, mas não se sabe como nem quando. Pode ser que o dia que você esteja assistindo esse vídeo, essas informações já estejam mais claras. Mas no dia que eu estou gravando, isso ainda é muito incerto. E por que os Estados Unidos fizeram isso? Segundo a própria administração americana, a justificativa foi a luta contra o narcotráfico e o terrorismo. E não é segredo para ninguém que a Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo da América Latina, do mundo, na verdade. E isso, para mim, virou um fator geopolítico também. E não é só petróleo que a Venezuela possui. O país também tem minerais estratégicos. Então a pergunta que muita gente deve estar se fazendo é: isso foi realmente sobre justiça criminal ou sobre recursos de influência global? O que você acha? Comenta, que eu faço questão de ler todos os comentários e responder a todo mundo. E eu nem preciso dizer que essa ação desencadeou reações bruscas pelo mundo inteiro. No Brasil, Lula criticou a ação, dizendo que ultrapassa a linha do aceitável e ameaça a soberania dos países da América Latina. A China condenou os ataques, chamando a intervenção de violação do direito internacional e ameaça à paz regional. Colômbia reforçou suas fronteiras.
por medo de instabilidade de fluxos de refugiados. A ONU expressou preocupação sobre a legalidade da operação e a instabilidade que isso pode causar. E partidos e movimentos políticos de vários países protestaram, chamando a ação de agressão imperialista ou violação de soberania. E aqui no Brasil há quem diga que é isso mesmo e outros que condenam veementemente o que aconteceu. E quem quiser comentar o que pensa, pode deixar aqui nos comentários. Vamos fazer um debate saudável, com muito respeito a todas as opiniões que forem deixadas aqui. Eu vou aproveitar e vou falar das consequências geopolíticas e já emendar e falar um pouco sobre a geopolítica mundial. E o que eu acho que pode gerar, que essa ação pode gerar de consequências. Primeiro, que essa ação cria um precedente perigoso. Eu acredito que qualquer governo fique com medo que isso se normalize e que ataques militares unilaterais, sem aprovação da ONU, acabem virando uma rotina pelo mundo afora. E isso, na minha visão, é muito preocupante. A segunda coisa é que a tensão entre as grandes potências, ela tende a aumentar, né? Rússia e China, que todo mundo sabe que são superpotências no mundo hoje, né, juntamente com os Estados Unidos. Essas superpotências, né, tirando os Estados Unidos, podem buscar fortalecer parcerias, né, com outros países chamados anti-ocidentais. Eu não sei se você sabe, mas os Estados Unidos são vistos lá fora, né, lá no Oriente, como representante do Ocidente. A terceira coisa, eu acho que pode haver uma instabilidade regional muito maior. Na minha leitura, a América Latina, historicamente vista como uma zona de paz, pode entrar numa fase de alerta constante e numa espécie de rearranjo diplomático. Eu acho também que os mercados globais podem mudar, os investidores internacionais já estão muito mais cautelosos, e mercados de energia estão mais voláteis, ou seja, oscilando muito mais diante do cenário de incertezas. Debates sobre soberania tendem a se intensificar também, porque eu acho que esse episódio colocou na mesa uma questão muito séria. Porque pensa comigo, quando uma intervenção externa é legítima? E quando é violação de direito dos povos? Porque sempre haverá divergências. E acho que nunca vai existir consenso sobre isso. E olha, eu acho que isso é um ponto de virada global, porque não é mais sobre direita e esquerda. É sobre quem manda no mundo e em que regras esse mundo vai funcionar. Se um país pode entrar no território do outro e capturar o seu chefe de Estado sem autorização internacional, sem autorização de uma corte internacional, uma ONU, né, que é um organismo que representa praticamente todos os países do mundo, isso quebra um senso comum, um Estado de direito que durou durante décadas. Mas eu também quero saber de vocês. Você acha que essa intervenção vai trazer paz ou mais conflito? Os Estados Unidos fizeram certo ou ultrapassaram todos os limites da soberania? O que isso significa para o Brasil e para o resto do mundo em 2026? Comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal com o sininho ativado, segue a gente nas redes sociais, os links estão aqui na descrição e compartilha também para ajudar a gente. E eu quero agradecer imensamente a quem assistiu até aqui e até a próxima.